Fala, povo abençoado, sejam todos bem-vindos, em nome de Jesus, ao nosso canal. Aqui estamos para mais um momento de reflexão, alimento da alma. É o momento que o Senhor nos concede o privilégio de estarmos fazendo uma breve reflexão da Palavra de Deus, direcionada ao meu e ao teu coração. E eu quero louvar a Deus pela vida de cada um de vocês que são membros do nosso canal. Que Deus continue abençoando as vossas vidas, em nome de Jesus. E você que ainda não é membro do nosso canal, você que assiste os nossos vídeos, se inscreva, curta, comente, compartilhe, para que mais vidas sejam alcançadas pela palavra de Deus. Nos ajude a expandir o canal, em nome de Jesus. O texto que eu trago para reflexão nesta oportunidade é 2 Reis, capítulo de número 4, versículo 31 ao 33, que diz assim: E Geazi passou adiante deles e pôs o bordão sobre o rosto do menino, porém não havia nele voz nem sentido. E voltou a encontrar-se com ele e lhe trouxe aviso, dizendo: Não despertou o menino. E chegando Eliseu àquela casa, eis que o menino jazia morto sobre a sua cama. Então entrou ele e fechou a porta sobre eles, ambos, e orou ao Senhor. Queridos, esse texto fala acerca do filho da sunamita. Quando uma certa feita Eliseu disse para ela que no tempo devido o Senhor daria um filho a ela. E ela questionou porque ela já estava de uma certa idade. O seu esposo também já estava de uma certa idade. O certo é que Deus honrou a palavra do profeta e deu um filho àquela mulher. E aquela criança cresce e quando já estava bem grandinho, andando, um certo dia aquela criança adoece, é acometida de uma enfermidade e vem a óbito. E aquela mulher vai atrás do homem de Deus. E quando o homem de Deus observa que aquela mulher vem ao seu encontro, ele agora manda o seu servo, Geazi, ir ao encontro dela. Mas o negócio dela não era com Geazi, era com Eliseu. E ela faz saber ao homem de Deus o que tinha acontecido. Então, Eliseu manda Geazi ir até ao menino. E Geazi vai, obedecendo a voz de Eliseu, e quando chega lá, não consegue trazer o menino de volta à vida. E ele chega até Eliseu e traz a resposta dizendo que o menino não despertou. E o texto diz que é necessário que Eliseu vá até aquela casa, entra lá, fecha a porta daquele quarto, deita sobre o menino e ora ao Senhor. E Deus traz aquele menino de volta à vida. Louvado seja Deus. Queridos, esse texto é um texto muito interessante porque ele nos traz a fazer uma reflexão de que é necessário nós termos uma experiência com Deus. É necessário nós termos um verdadeiro encontro com Deus e conhecermos verdadeiramente quem é o nosso Deus. Eu quero ler lá em Atos dos Apóstolos, no capítulo de número 19, no versículo 13 em diante, fala acerca de alguns exorcistas judeus que invocavam ou tentavam invocar o nome do Senhor sobre as pessoas que tinham espírito maligno. E eles diziam: esconjuro-vos, pois, por Jesus, a quem Paulo prega. E estas pessoas que faziam isto eram os 7 filhos de Cefo. Versículo 15 diz assim: respondendo, porém, o espírito maligno disse: conheço a Jesus, e bem sei quem é Paulo, mas vós, quem sois? E o texto vai dizer que aqueles homens que estavam cometindo aquele espírito maligno, avançaram naqueles filhos de Cefo e rasgaram as suas vestes, e eles, para não morrer, saíram correndo, fugiram. Porque estavam falando em nome de Deus de Paulo, estavam falando em nome do Deus de Paulo, falando em nome do Deus dos outros. Lembra quando Gênesis capítulo de número 27, no versículo de número 20, a parte B, quando... Vou ler o versículo todo. Então disse Isaque a seu filho: como é isto que tão cedo achaste, filho meu?
E ele disse, porque o Senhor, teu Deus, a mandou ao meu encontro. Aqui o texto está falando acerca de quando Jacó, juntamente com a sua mãe, tramaram para enganar o seu pai, Isaque. E agora Jacó se passa por Esaú para tentar enganar seu pai, para receber a bênção. E quando chega nesse versículo 20, nós vamos ver de que Jacó ainda não havia tido uma experiência com Deus. Ele não tem a audácia, ou ele não tem a ousadia de dizer assim, porque o Senhor, meu Deus, a mandou ao meu encontro. Não, ele fala em nome do Deus do seu pai. Ele diz assim, porque o Senhor, teu Deus, a mandou ao meu encontro. Queridos, é necessário que nós tenhamos uma experiência com Deus. Não adianta queremos pregar, não adianta queremos falar em nome do Deus alheio, em nome de Deus de alguém, em nome de Deus das outras pessoas. Nós precisamos ter a nossa própria experiência com Deus. E quando nós nos deparamos com esse texto, nós observamos o quanto é necessário termos essa experiência. Sabe por quê, querido? Antes de Deus fazer uma obra através de nós, Ele quer fazer uma obra em nós. Antes de Deus fazer uma obra através de você, Ele quer fazer uma obra em você, para que você seja transformado. Observe que Jacó estava vestido como Esaú, Jacó falava como Esaú, Jacó andava como Esaú, Jacó tinha cheiro de Esaú, mas porém ele continuava sendo Jacó. Não adianta você querer se passar, não adianta você querer ser outra pessoa, não adianta você querer falar em nome do Deus de outra pessoa. Tenha você mesmo uma experiência com Deus. É necessário. Jacó continuava sendo Jacó, mesmo com todas essas características. Sabe por quê, queridos? A verdadeira transformação, ela não é de fora para dentro. A verdadeira transformação, ela tem que vir de dentro para fora. A transformação verdadeira, ela é dentro de nós, no nosso interior. Jesus precisa nos mudar, precisa nos moldar, precisa nos transformar. Eu costumo dizer que é impossível o homem ter um encontro com Deus e ele viver da mesma forma como ele vivia. É impossível o homem ter um encontro com Deus e ele praticar as mesmas ações que ele praticava. Então ele não teve um encontro com Deus. É necessário que nós tenhamos que deixar Deus transformar as nossas vidas. É necessário que eu e você sejamos transformados, sejamos restaurados pela transformação de Deus sobre as nossas vidas. Então nós precisamos observar que essa verdadeira transformação, ela tem que acontecer dentro de cada um de nós. Tenha você mesmo uma experiência com Deus. Pense nisto. Observe que é necessário haver uma mudança, haver uma transformação. Deus quer fazer grandes coisas através de mim e de você, mas nós precisamos ser transformados. Nós precisamos ser mudados. Nós precisamos ser moldados por Ele. Que Deus te abençoe. Guarda esta palavra na tábua do teu coração. Que Deus abençoe a tua casa em nome de Jesus.